Não esqueça de dar o seu like opressor, o seu dislike recalcado, se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar e compartilhar bastante esse vídeo no Facebook, Messenger e WhatsApp. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Professor Félix Santos. Vamos lá para os assuntos desse vídeo. O PSOL, que é o mesmo partido político que defende a liberação das drogas, o aborto, o incesto e leis brandas para bandidos, que é o mesmo partido que expulsou o Cabo Daciolo por ser evangélico e por defender as crenças da sua religião, e também é o mesmo partido que defende as teorias de Karl Marx e que é contra o cristianismo e contra as religiões, entre outros absurdos que esse partido esquerdopata prega, agora defende, por meio de um projeto de decreto legislativo PDL 666/2019, que suspende o decreto 10.066/2019, que é o decreto que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que trata da privatização dos Correios. O Mensalão, anos atrás, já mostrou a necessidade de privatização dos Correios. Naquela época, roubaram muito por meio dos Correios, essa estatal que está falida. Esse PDL do PSOL terá que passar por todos os trâmites legais e regimentais para então ir ao plenário. E você, defende que os Correios sejam privatizados como defende o presidente Bolsonaro, ou prefere que ele continue público para servir a máquina de roubo do nosso dinheiro por meio dos colarinhos brancos, como defende aí o partido PSOL? Decida! O deputado federal Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, namorado de Fátima Bernardes, apresentadora da Globo, que foi o relator de um projeto de lei na Câmara Federal que tratava da família do século XXI, que liberaria casamento entre pais e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, irmãos com irmãos, irmãos com irmãs, irmãs com irmãs e toda essa misturada aí. E também que iria permitir o casamento de uma pessoa com várias outras, é o mesmo que é cotado para concorrer à prefeitura da cidade do Recife, da capital Recife, a capital de Pernambuco. O PDT é o mesmo partido de Ciro Gomes. E a ideia de lançar Túlio Gadelha a concorrer à prefeitura do Recife também é de Ciro Gomes. São esses os tipos de opositores do presidente Jair Bolsonaro. José Vicente Santini foi demitido pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por causa de uma atitude imoral que o mesmo teve. Santini, que estava como ministro interino no lugar de Onyx Lorenzoni, que está de férias nos Estados Unidos, viajou à Índia em um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, e não em voo comercial como os demais. Essa atitude foi inadmissível pelo presidente Bolsonaro, que ao chegar de volta ao Brasil, demitiu Vicente Santini do cargo de secretário executivo da Casa Civil, do qual o ministro Onyx Lorenzoni está aí à frente dessa pasta. Para Bolsonaro, mesmo sendo legal o uso do avião da FAB por Santini, o dinheiro público, ou seja, o dinheiro do povo brasileiro, não deve ser gasto de forma imoral como fez Santini, conforme afirmou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E eu concordo plenamente com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O dinheiro público é do povo e não pode ser gasto de forma banal e imoral, se fez aí através de José Vicente Santini. Parabéns ao presidente Bolsonaro. A atriz Regina Duarte foi demitida ao vivo pela Globo no Jornal Nacional, depois que aceitou ser a nova secretária de Cultura do governo Bolsonaro. Ela já está à frente aí da Secretaria de Cultura e terá total liberdade para escolher toda a sua equipe e também demitir aqueles que ela quer e acha que precisa ser feito. Depois de alguns dias aí de experiência e conversas, finalmente veio o sim da atriz Regina Duarte
ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que agora está à frente aí da Secretaria de Cultura. E houveram várias torcidas, tanto a favor quanto contra a atriz Regina Duarte, que aceitou ser a nova secretária de Cultura do governo Bolsonaro. E isso é normal em tudo. Entre os torcedores contra estão a Globo, da qual a atriz era funcionária, e também o ator global José de Abreu. Este desmoraliza pessoas e cospe no rosto de mulher. E aquela mente descaradamente no Jornal Nacional e em outras programações a respeito do presidente Jair Bolsonaro e de muitas outras pessoas. Já entre a torcida a favor estão o jornalista que já foi aí funcionário da Globo, Alexandre Garcia, e o ator global Carlos Vereza. Por fim, seguimos o apoio e o exemplo aí de Alexandre Garcia e do ator Carlos Vereza aí em relação a parabenizar a atriz Regina Duarte por mais essa empreitada. Parabéns, Regina Duarte, parabéns, governo Bolsonaro. Vamos em frente, tamo junto, todos juntos e misturados. O condenado por Caixa 2 e o pior prefeito que a maior cidade do Brasil já teve, São Paulo, Fernando Haddad, é cogitado no meio do PT a concorrer novamente à Prefeitura de São Paulo este ano de 2020. Haddad sabe que não ganhará nunca mais para ser prefeito de São Paulo e diz que o seu projeto é nacional, levando a entender que quer ser presidente do Brasil. Nas últimas eleições para a presidência do Brasil, Haddad, que é condenado por Caixa 2 e o pior prefeito que São Paulo já teve, perdeu para o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Este ano de 2020 é ano de eleição municipal aqui no Brasil. Não vote em gente que declara apoio a esse tipo de político condenado por Caixa 2 pela Justiça e também por outros crimes aí como lavagem de dinheiro e corrupção. Não vote em gente da esquerda, feito os partidos PT, PCdoB, PSOL, Rede, PSTU e afins. São muitos outros aí que têm ideologia de esquerda, que apoiam várias coisas que cidadãos de bem e cristãos não apoiam, como é o caso de partidos que apoiam o aborto, que apoiam a legalização das drogas, que apoiam leis mais brandas para bandidos, que apoiam também ideologia de gênero, entre outras questões aí que o povo de bem não quer e não aceita. Então, fique ligado, pesquise os estatutos de cada um dos partidos, pesquise a vida de cada um candidato e não vote em gente que vai por esse caminho. Fica ligado, vai lá na internet, pesquisa no site de cada um dos partidos o que eles defendem ou o que eles já defenderam e não vota em ninguém, seja candidato a prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora, que defende as mesmas ideologias dos partidos nos quais essas pessoas estejam inseridas. Diga não a Haddad, diga não a Lula, diga não a Gleice Hoffmann, diga não a toda a corja deles, diga não ao PT e a partidos que defendem ideologias de esquerda aí semelhantes ao partido do PT. Esquece Haddad, o seu projeto não é nacional e nem municipal, porque o povo é quem não quer você e pessoas do tipo de vocês, da corja de vocês. Nem adianta, Haddad, o seu projeto não será nem nacional e nem municipal. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque o Brasil vai dizer não em outubro de 2020 a todos que encaminharem ou que já encaminharam, já andaram aí no mesmo caminho e no mesmo trilho de vocês. Sejam aqueles que declaram abertamente e sejam aqueles que estão disfarçados, vindo aí até a dizer que estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro, só que o povo, seja do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste ou do sul, sabem
sabe, aí o povo sabe que não é verdade. Então, sejam declarados, sejam infiltrados em apoio ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, toda a população vai descartar vocês em outubro de 2020. Fiquem ligados. Vamos lá, povo. Vamos lá, gente brasileira. 2020, outubro de 2020, vamos descartar todos que não prestam da política brasileira. O governo Bolsonaro vem desburocratizando tudo através da Lei da Liberdade Econômica, que beneficiará 10,3 milhões de empresas em todo o Brasil que não precisarão mais de alvará de funcionamento. São 289 tipos de atividades econômicas de baixo risco que estão nesse benefício. Esse benefício impulsionará o empreendedorismo no Brasil e deixará o governo livre para concentrar as fiscalizações em atividades de médio e alto risco. O Reino Unido deixa oficialmente a União Europeia no dia 31 de janeiro de 2020. E autoridades do Brasil têm a expectativa que esse divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia traga oportunidades para o Brasil. É que com o fim de benefícios para países da Europa, outros mercados podem ganhar espaço no Reino Unido. Um dos pontos positivos é que o Brexit deve trazer oportunidades para o Brasil no comércio agrícola, já que o Brasil é bastante competitivo nessa área agrícola. Estamos aqui na torcida. E se concretizar, será mais um ganho aí para o Brasil e para os brasileiros. Mais vendas para o Reino Unido e para outros países estão trazendo aí verba para ser investida aqui no nosso país e no povo brasileiro. Em um vídeo no seu canal no YouTube, o procurador Deltan Dallagnol responsabiliza o Congresso e o STF, Supremo Tribunal Federal, pelo desmonte do combate à corrupção. No vídeo, Deltan Dallagnol diz o seguinte, abre aspas, depois de 6 anos da Lava Jato, nós temos visto uma série de retrocessos no combate à corrupção. Saíram do Congresso Nacional, por exemplo, leis como a Lei de Abuso de Autoridade. Nós vimos também sair do STF decisões como aquela que proibiu a prisão após segunda instância. Nós temos visto um desmonte do combate à corrupção. Fecha aspas. O Brasil está na pior posição no Índice de Transparência Internacional. É a pior já ocupada da história do ranking e nos últimos anos só vem piorando. Deltan Dallagnol disse ainda, abre aspas, eu não vou assistir ao desmonte do combate à corrupção em silêncio. Fecha aspas. E você, vai ficar calado, calada, com essas aberrações da Câmara dos Deputados Federais, do Senado e do STF, Supremo Tribunal Federal? O povo tem que reagir. Corrupção, não. Enquanto o Congresso e o STF, Supremo Tribunal Federal, ajudam a corrupção a existir, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e sua equipe combatem a corrupção com trabalho e esforços. O general e ministro Augusto Heleno diz o seguinte em relação ao combate que o presidente Bolsonaro e o seu governo fazem em relação à corrupção. Abre aspas. Não houve notícias de um só ato de corrupção nos ministérios. Fecha aspas. E disse também, abre aspas, no passado, os presidentes de estatais eram indicados pelo critério político. Bilhões eram desviados e roubados. Olhem o Petrolão. Jair Bolsonaro mudou isso como prometeu. Hoje, os presidentes dessas empresas são indicados por critérios técnicos. Você se lembra dos empréstimos bilionários do BNDES para ditaduras amigas do PT? Com Bolsonaro, a festa acabou. Fecha aspas. General Heleno disse ainda,
Abre aspas. Vamos fazer justiça com esse homem. Ele ficou 15 anos no Exército e 28 anos dentro da Câmara. Candidatou-se acreditando somente em Deus e no povo. Quase foi assassinado, mas retomou a missão de mudar o Brasil. Assim, Jair Bolsonaro tornou-se o maior símbolo do combate à corrupção que se tem notícia nos 520 anos da história do Brasil. Fecha aspas. O ministro Paulo Guedes e a sua equipe do Ministério da Economia planejam privatizar os Correios e a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Os Correios até dezembro de 2021 e a EBC até janeiro de 2022. Além dessas, outras estatais estão aí na lista para serem privatizadas. Este ano de 2020, o governo espera privatizar a ABGF, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, também a EMGEA, Empresa Gestora de Ativos, e a Casa da Moeda do Brasil. E em relação à privatização da Eletrobras, a privatização dela pode sair ainda no primeiro semestre deste ano de 2020. É esperado que o projeto de lei que trata da privatização da estatal possa ser aprovado até junho de 2020 pelo Congresso Nacional. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lançou um projeto para que a população denuncie corrupção por parte aí dos agentes públicos. O objetivo desse projeto é minar a corrupção e cercar toda ela, e também levar com que a população denuncie as práticas ilícitas que os agentes públicos cometem aí contra a administração pública. Muito bem. Parabéns aí ao ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública. Valeu aí a todos e todas. Tchau.